Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas intrigantes, ou serão intriguentas. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila. Oi, Emily. Olha aí, eu não sou intrigante, eu sou apenas uma pessoa chiquérrima. Tu inventa cada adjetivo pra gente, qualificação, que é Ave Maria. Mas vamos lá. Oi, alô, hoje um alô muito especial, bem rapidinho, para Lídia e Beto Pinheiro, um casal que mora em Jaguaretama. E segundo o filho deles, o Wesley Pinheiro, disse que eles são fãs das Cunhãs, eles nem eram esse negócio metido com o negócio de podcast, Aí a dona Lídia ficou louca pelo Max Peterson, louca, fãzona, e o Beto Pinheiro, maridinho dela, por nós, as Cunhãs. Aí pronto, agora, meu filho, eles estão no mundo da podosfera. Eles moram em Jaguaretama. Beijo, cheiro, abraço, tudo enquanto. E uma coisa interessante, tem um grupo no WhatsApp de primas, elas todas são primas. Ivana Bezerra, Joana Bezerra, Jaqueline Fonteles, Carol Mota, Priscila Mota, Adriana Luna e Verônica Guedes, elas têm um grupo no WhatsApp, não são bolsominions, é um grupo que conversa coisa boa, legal. E sabe como é o nome desse grupo? Há muito tempo que elas botaram As Cunhãs, antes da gente existir, ou seja, há mais de um ano. Então, nós copiamos essas cunhãs, será? Não, né? Sem nem saber. Estou sabendo agora. Mas aí, estamos no grupo, né? Isso mesmo. E lógico que a gente está com a Ebele Rebouças. Oi, Ebele. E aí, minhas cunhãs, Camila, Inês e as nossas convidadas, que vocês vão já saber quem é. Um beijo para todo mundo. Então, hoje o programa é mais do que especial por dois motivos, gente. Primeiro, porque é o programa que marca o primeiro ano do nosso podcast. Primeiro aniversário. Sim, estamos fazendo um aninho! Parabéns para nós, né? E o segundo motivo é que, para comemorar, nada melhor do que termos companhia, né? Convidados. A gente não pode fazer uma festa, mas a gente faz quase como uma festa virtual aqui. E tchananã, quem são as convidadas? Duas cunhãs, né? A Thaís Lima e a Cíntia Bailey, do Chá com Rapadura, que são as nossas, assim, tipo, ídolas dos podcasts aí, que nos abriram portas demais, e a gente tem uma honra imensa de recebê-las aqui pela primeira vez no nosso podcast. 1000 vezes obrigada, sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada. Eu tô me sentindo tão honrada no aniversário. Gente, eu tô igual a Xuxa, pelo amor de Deus. O bom é a Camila falando e na minha cabeça tá... Eu tô escutando a musiquinha. Mulher, e olha aqui a Paquita da terceira idade, tá vendo? Aqui, ó, meu cocô, ó. É da Paquita da terceira idade. Elas mangam muito quando eu boto esse penteado. Mas fica lindo demais com esse pitó. Pois é, Paquita da terceira idade. Vai lá. Se eu soubesse que esse aniversário era especial desse jeito, olha, esse episódio especial de aniversário, eu tinha me arrumado mais. Mulher, é especial. É especial, mas vocês estão lindas, maravilhosas, não precisa se arrumar mais. E a gente está super feliz mesmo de tê-las com a gente, de verdade, do fundo do coração, porque vocês são um exemplo e são, assim, de uma generosidade incrível. Foi no momento que vocês recomendaram a gente, o podcast deu uma subida incrível, a gente conseguiu alcançar públicos que a gente não tinha alcançado antes, então para a gente é uma honra imensa ter essa amizade que a gente construiu via podcasts, assim, é muito bacana mesmo. E melhor... Não chora, mulher, eu choro. E vocês estão fazendo um ano, a gente faz 5 agora, mês que vem. Aliás, em junho. Olha aí! A gente faz 5 anos? 5. Será que nós vamos chegar nisso, hein? Vamos, claro. Filho, certeza. Olha, se depender da minha audiência, viu? Porque toda terça-feira de manhã... Passar essa era Bolsonaro, iniciar uma nova era aí, sabe-se lá de quem, né? Pelo amor de Deus. Mas vão ser anos passando menos raiva, a gente espera, viu? Pra falar de... E se encontrando com o povo, vai ser massa. Amém. Então, o assunto, vamos falar, né? Que a gente vai tratar aqui. Lógico, a gente vai falar um pouquinho do chá, vamos falar um pouquinho de Londres e da Inglaterra, mas focando principalmente na colossal diferença entre o que rola nas bandas de cá, no Brasil, no combate à Covid, com as questões políticas todas que a gente já está cansado de saber e de falar, e o que rola do lado de lá, do Atlântico, nas Terras da Rainha,
E assim, tudo bem, a gente vai tentar não chorar, tá certo? E para isso a gente vai rir, tá? Porque, enfim, a diferença é de fato colossal. Agora, antes de começar, vamos só aos recadinhos. Lembra que você está super convidado a participar da nossa campanha de financiamento, para a gente aos pouquinhos ir melhorando ainda mais o podcast das Cunhãs. Dá para ajudar de duas formas. Ou pelo site apoia-se, né, apoia.se/ascunhaspodcast, ou fazendo um Pix pelo aplicativo do seu banco com a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Você se torna um assinante ao contribuir com qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês, recebe um episódio extra exclusivo, bem quentinho. O deste mês de maio já foi enviado para os assinantes e está muito legal. Falamos de CPI da Covid, da possível entrada do Tasso Gereissati na corrida presidencial, do medinho do Bolsonaro, né, nesse momento que, diante do Lula, aí, que está todo pronto para ser presidenciável de novo. Se tornando um assinante agora, nesses dias, comecinho de maio, você ainda recebe o episódio deste mês. Recado dado, bora começar. A gente está fazendo esse aniversário de 1 ano de podcast, muito emocionadas mesmo. É quase inacreditável, mas chegamos lá. E com a musiquinha que a Thaís lembrou bem, né? A musiquinha tem que lembrar, que faz tempo que a gente não fala, é de uma banda chamada Breculê, que é inclusive do meu cônjuge, que cedeu o uso da música, ele e os outros integrantes. A música é cantada, Barroada Gagá, tem a versão com letra, e essa é uma versão instrumental. Então, para quem gosta da música, dá para ouvir na íntegra aí nos Spotify da vida e tudo, escuta lá que é massa. E a banda toda é muito massa também. E aí, a gente, né, estamos aqui para rir um pouco e para pensar em saídas até do que, sei lá, pensar um pouco em saídas para essa pandemia, para esse confinamento que parece sem fim aqui no Brasil, sem perspectiva e tudo mais. Mas vamos pensar em coisa boa também, né, Inês? Vamos começar com as meninas contando como é que elas começaram. Elas já vão fazer agora 5 anos na estrada, né? E a gente quer saber, sim, um dos maiores sucessos da podosfera. E a gente quer saber como é que foi o começo. Como é que foi esse começo? Todo mundo lá em Londres, o povo aqui de Ceará morando em Londres. Conta pra gente como é que foi esse começo, pra gente, para os nossos seguidores, que talvez alguns não saibam dessa história. Assim, os problemas, os percalços, como é que tá, como foi, um pequeno resumo desses 5 anos de chá com rapadura. Eu adoro o nome, né? Adoro. E o nome foi uma votação, não foi, Thaís? Tu lembra, né? Foi. O nome foi uma votação, a gente resumiu. Tinha 3 nomes, eu acho, que a gente chegou nos finalistas, né? Digamos assim. Era Iracemas na Inglaterra, era Coroas na Inglaterra. Coroas? Não. Já pensou as cunhãs e as coroas? E as coroas, imaginei. E o chá com rapadura, né? Aí o mais votado foi o chá com rapadura e deu certinho o nome. Mas Cíntia, conta aí do começo, porque senão eu vou falar demais. Vou tentar resumir, né? Para não ficar muito prolongado. Eu conheci a Thaís, que ninguém conhecia todo mundo, as 5, né? Eu conheci a Tainá, conheci a Brena conhecia a Thaís conhecia a Riviane. Aí foi uma apresentando a outra, né? Então, assim, as 5 não se conheciam no Ceará. A gente foi se conhecer todo mundo aqui. E eu conheci a Thaís aqui. Então, quando eu conheci a Thaís, e a gente começou a conversar, não sei o que, entra no grupo do WhatsApp, fresca, se bebe, vai beber, não sei o que, e eu, caralho, a Thaís é muito engraçada. Aí, a conexão entre as 4, que na época não tinha a Riviane ainda, eu ficava, gente, isso aqui dá um programa, o chat do WhatsApp da gente me faz chorar de rir, isso aqui dá um programa. Só que na minha cabeça eu ficava pensando num podcast, né? E a Thaís e as meninas ficavam, que diabo vai ficar escutando isso, mano? Quem é que vai apertar play numa conversa besta dessa? Aí eu, cara, vamos, porque a Thaís, eu acho que na época, né, era muito, as pessoas tinham canais no YouTube, ninguém tinha podcast, né? As pessoas estavam começando aquela coisa de filmar, de fazer canal no YouTube e tal. E ninguém queria aparecer, né? Tu lembra, Thaís? Todo mundo, não, filmar, Deus o livre, não. Eu não sabia nem o que era podcast antes da Cíntia vamos fazer um sugerir. podcast, vamos só testar, vamos só começar a testar. E a gente tem uma piada muito engraçada que eu, para convencer a Tainá não grava querendo, né? Grava forçada. Para convencer a Tainá a participar, eu falei que ia ser um podcast super intelectual, que a gente ia falar sobre o Brexit, ia falar sobre política, não sei o que. Ela, opa, vamos. Aí o primeiro episódio do chá é sobre o Brexit. A pobre caiu dando furada. Aí o primeiro episódio foi sobre o Brexit. A gente conseguiu fazer meio sério, meio frescando, né?
Aí o segundo episódio começou a descarrilhar, foi? Assim, na verdade, o começo era para ser sério, né? Assim, eu lembro que a gente fazia pauta direitinho, se preparava, pesquisava e não sei o quê. Só que naturalmente o negócio foi desandando. Degringolando. Aí começou os episódios da Thaís, falava de ficar mijando bêba na rua. Aí, menina, esse podcast aqui não vai prestar, não. Então vamos logo abraçar, que vai ser uma esculhambação. Então, Aí a Taná, devagar, foi tentando se afastar mais aí. Oh, meu Deus. Aí, no meio dessa confusão, a Thaís recomendou a Riviane para participar de um episódio sobre saudade, onde ela dizia: a Riviane é muito engraçada, é uma pessoa muito enraizada com o Brasil, então no episódio Saudade, ela vai ser perfeita. A Riviane gravou como convidada e eu fiquei, ela é a cara do chá, caralho, como ela é a cara do chá, a vibe, o humor e tal. Aí depois de outro episódio que ela participou, a gente chamou ela para ser fixa. Aí a Riviane agora é a rainha do chá com rapadura, quase, né? Foi no aniversário de um ano. No aniversário de um ano do chá, a gente oficializou a Riviane como a quinta integrante. Olha que legal, meu. E vocês foram meio que pioneiras mesmo, né? Porque era uma das coisas que eu ia perguntar. Há 5 anos, hoje está essa febre toda de podcast, mas há 5 anos não tinha muito, né? Aí como é que foi esse crescente, assim, de vocês? Era pouquinha gente, aí como é que vocês foram se tornando conhecidas? Um foi indicando para o outro, como foi esse caminho aí? Eu lembro demais da gente, assim, vibrar, de gente, 76 pessoas ouviram. 76 pessoas ouviram nosso episódio, 100 pessoas ouviram nesse episódio. Era uma coisa muito assim. Tinha aqueles podcasts já, tipo Mamilo já existia, né? Os grandões já existiam, mas ainda era realmente assim, desbravando, não era assim, a gente na posteira na mão e desbravando ali. Eu acho que uma grande chama do chá foi o fato de que a gente passou para o Instagram, e no Instagram a gente fazia umas montagens com a família real, e a Thaís, obviamente, apareceu com as máscaras da família real. Então teve uma puxada além só do podcast, porque se você for parar para pensar, acho que tem gente no Instagram que segue a gente que nem escuta. Que só Mas segue eu acho pra ver que a também Thaís. teve, Cíntia, do próprio Instagram, o que a gente fazia muito, é porque agora a gente não consegue mais fazer, porque não tem tempo. Mas, tipo, a gente lançava, todo episódio que a gente lançava, a gente pegava um trechinho de 1 minuto daquele episódio e fazia um teaser com imagem, bem tosco mesmo, propositalmente tosco. E aí eu acho que gente que não era consumidor de podcast, mas que estava no Instagram, via aquele minutinho e achava engraçado e dizia, eu vou procurar para escutar o negócio inteiro, então. Você se interessou. Essas Então, máscaras da Thaís, ela tinha essas máscaras, segundo eu soube, ela recebia, a gente ia fosse visitá-la, né? Aqui de Fortaleza, chegava lá na casa dela, aí ela toda com a cara da rainha, botava as máscaras, né? Era. Para poder receber o povo, olha. Não era com essa intenção de usar para chá com rapadura, não. Eu já tinha ela já tinha essas máscaras, isso aí eu já soube. Aí você chegava lá, ela recebia, assim, como fosse para ser recebido pela família real. Olha aí. Agora, eu acho que esse negócio de descobrir que a gente estava sendo ouvida, eu não sei se a Cíntia vai ter a mesma impressão. Foram duas coisas que, para mim, foram marcantes. Primeiro, foi o Falcão ter topado participar do episódio. A gente não tinha nem 10 episódios, gente. Quando ele topou gravar, eu acho que ninguém nem entendeu como é que foi aquilo. Acho que nem ele sabe como é que ele topou. Não, nem acho que ele trouxe ele, rapaz, quem são essas meninas, pelo amor de Deus. E assim, hoje é engraçado que eu escuto aquele episódio e eu só consigo ouvir a gente, sabe aquela risada de nervoso? Tudo que ele falava, a gente tava assim, babando. E foi quando também, depois de um pouco, sei lá, uns 6 meses de podcast, a gente recebeu pelo Instagram, eu acho, um convite de uma menina dizendo que tinha feito um grupo de ouvintes do Chá com Rapadura no Telegram. É chocante. Aí eu fiquei, gente, eu não sabia nem o que diabo era Telegram, e foi por iniciativa de outra pessoa que nem conhece a gente. Exato. Foi e fez o grupo. Aí eu fiquei, tinham 11 pessoas só na época, mas era, né? Eram 11 pessoas. Existia. Foi doido. Amigos nossos, não era nada. Não, aconteceu isso com a gente agora recentemente, e a gente também ficou em choque. É o chazinho com as cunhãs. O pessoal assim, criou. Cafezinho, não é o chazinho. Oh, meu Deus, falei chazinho. Mas é o cafezinho com as cunhãs e eles estão assim, estão lá e a gente já. É chocante. Exatamente. O meu primeiro choque foi um recebido, meu povo. Quando é que eu pensei que eu ia ter um recebido na vida? As coisas só os podcasts mesmo para
Não, possibilidade Ebele, pra gente. o auge vai ser quando vocês receberem esses recebidos que eu mostrei para vocês. Não, Vai é ser. esse, é esse, é esse. É a meta. Não, Pelo Essa é a meta. amor, a meta. gente, Esse pelo aí é pra amor, ontem. gente. Ave Ave Maria, olha, se o povo, aquele povo, como é família, tudo pela família, conservador, Jesus acima de tudo, família souber de uma tradicional coisa brasileira. dessa. Ave Maria, o Paz e Bem souber de uma coisa dessa, o cara de Choquito, senador. Ave Maria, né? Eu tenho que fala cara de areia mijada, mulher. Não sei o que é pior. Choquito. Porque o teu rock é chocolate, aquela coisa, aquele mondrongo, ele é a cara do Choquito. Eu adoro choquito. Não, mulher, gosto não. Bem, Gosto aqueles não. mondrongos. Gosto não. Mondrongo, cheio de mondrongo. Vai. Não, deixa. Eu não gosto de mangá do povo, detesto. Mangue não. É isso. Não, mas esse Gosto de merece. mangá, Esse aí acho que a gente tem direito, não. Winnie. Gosto de mangá do povo, não. A mãe dele não, tá só dizendo. Tô só dizendo, eu não gosto. É pecado. Agora vamos para o assunto sério. Bora, Olha bem só a sério. situação. Olha a situação. No último dia 29 de abril, 2.103 casos de Covid em um único país. Tá? Um país, pensa só um país que teve naquele dia notificados ali 2.103 casos de Covid e 15 mortes, tá? Esse país chama-se Inglaterra. E lá em 26 de janeiro, isso segundo dados do Google, tá? 26 de janeiro, a situação estava terrível. Estavam tendo mais de 1.500 mortes por dia em alguns dias lá. E muitos casos, mais de 55 mil casos por dia. Então, em 3 meses, a situação mudou absurdamente. Já tem 51% da população vacinada com a primeira dose e 21% com as 2 doses. O Brasil, mesma data, 29 de abril, só para a gente ter o parâmetro de comparação, tudo bem que a população é muito maior, mas enfim, 69 mil casos novos registrados no dia 29 de abril e 3.001 mortes registradas nesse mesmo dia. Ou seja, situação terrível, absurda, e mesmo assim tudo abrindo, né, o lockdown acabando, a retomada da economia super, né, colocada em primeiro lugar, e a vacinação aqui no Brasil muito mais lenta, só 13,6% da população até agora foi vacinada com a primeira dose e 6,3% com as 2 doses, e faltando vacina, né, para a segunda dose ainda por cima, que é a situação bizarra que a gente está vivenciando. Meninas, eu acho que a grande pergunta é, qual foi o milagre que está sendo feito aí, por que, talvez, qual a opinião de vocês, por que não é replicado num país como o nosso, Brasil? É caso perdido? Eu acho que foi lockdown valendo mesmo e a combinação de vacinação. E eu acho que o porquê que não dá certo no Brasil são 2 motivos, eu acho. Primeiro, porque não há uma informação, uma mensagem centralizada que passe a mesma mensagem de cima para baixo para todo mundo. E segundo, porque também não dá para pedir para as pessoas realmente ficarem em casa fazendo um lockdown quando não há uma ajuda financeira, um suporte financeiro para essas pessoas. Era isso que eu ia falar, mas porque aqui, eu não sei se vocês estão sabendo do suporte financeiro dado pelo governo e constantemente estendendo, né? Eles falam, a gente vai conseguir fazer o pagamento para quem não está conseguindo trabalhar, para quem trabalha com hospitalidade, hotel, restaurante, essas coisas, a gente vai pagar até novembro. Aí chega ali outubro, aí eles vão estender até fevereiro. Aí chega janeiro, vamos estender, eu acho que vai estender até setembro agora, né? Que é o furlough, que eles chamam. Então, assim, você está em casa, sabendo que 80% do seu salário está chegando em você, né? Então, cria uma confiança onde não tem esse desespero, que no Brasil eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar, né? Então, assim, é um desespero que o britânico não está sentindo. O lockdown aqui, por mais que de vez em quando você vá ver uma pessoa quebrando uma regra, uma pessoa ali fazendo uma coisa que não devia, o lockdown é muito respeitado. É muito respeitado. E é muito mal visto quando você quebra. Então, assim, o que é que eu vejo? Alguém comentando no trabalho, dizendo assim, menina, eu vi fulano no parque, abraçando lá um pessoal. Então, assim, é mal visto, é criticado, não é aquela coisa assim, o bando de besta.
Pois eu ontem tava no churrasco com 30, besteira. E eu, não sei o que, não sei o que. Então aqui eu vejo que tem essa coisa do não fazer, se fazer é muito vergonhoso. Sim. E né? tem multa, Cíntia e Thaís? Tem multa? Tem multa. Para quem Tem, mas eu quebra nunca isso? vi sendo Nunca vi sendo aplicado. Cobrada. Ah, tá. Não, nunca vi Mas não. aqui, por exemplo, que é um exemplo clássico que eu falo, eu nunca na vida vi uma pessoa parar numa blitz. Aqui, nunca. Nunca paramos, nunca vi ninguém parar. Então, assim, o britânico continua, não bebe e dirige. Continua colocando cinto, continua seguindo as regras. Então, não é porque tem a polícia na sua cara, né? É porque eles têm uma... Tanto que quando eu me mudei pra cá, eu ficava, menino, sobe essa calçada aí, bota o carro aí. E o meu marido ficava, menina, que é isso, tá louca? Quebrando as regras? E eu, vala como tu besta. Credo, não. Então, assim, eles são pessoas que, né, são muito, não, tá muito correto, é muito civil. Para vocês terem noção, eu estava conversando com minha supervisora esses dias, e ela estava comentando que tinha ido visitar uma vizinha dela, que são amigas há 20 anos, sei lá o quê, e a gente ainda não está podendo entrar na casa das pessoas, a gente só pode se encontrar do lado de fora, né? E aí ela disse que quando foi, estava um frio, chovendo e tal, e essa vizinha dela está se mudando, está indo para outra cidade, e que sabe Deus quando vão se ver novamente, né? Aí ela disse que ficou lá na porta conversando com a vizinha, porque não pode entrar. A casa da vizinha já estava sem mobília, sem nada, porque eles estavam prontos para ir embora. E a vizinha falou assim, cara, entra aqui na sala, porque a sala está sem mobília nenhuma. Vocês vão ficar numa quina da sala, a gente fica na outra quina. Vocês de máscara, todo mundo de máscara, para vocês pelo menos saírem da chuva. Aí ela disse que entrou, mas ela disse que entrou travada, já ia dizer. Ela fala assim para mim com uma vergonha de dizer que entrou, tá entendendo? Ela, aí a gente entrou, mas ficamos todo mundo de máscara, todo mundo muito distante, não sei o quê. E eu notei que ela estava falando assim com vergonha de ter falado, né? E assim, outra coisa que a Cindy estava falando, né, que é o do respeito do lockdown. Gente, para vocês terem noção, nós passamos Natal e Réveillon aqui sem poder ver ninguém. Exato. Não era, você não pode ver sua mãe. Não, você não pode ver ninguém fora da sua casa. E foi o quê? Uma semana antes do Natal que o Boris Johnson falou, não pode lockdown agora, ninguém encontra ninguém. Eu pensei, mas é bem capaz do pessoal que já comprou... 23 de dezembro. É bem capaz do pessoal que já comprou a porra do peru, já comprou não sei o que, não vai se encontrar. E ninguém se encontrou. Eu não conheço ninguém que se encontrou no Natal. Então, assim, vem a regra, vem a chamada, vem o pedido, vem aquele clamor. Não se encontrem, pelo amor de Deus, vamos conter o vírus. Todo mundo respeita. Chega, fica assim, minha nossa senhora, como é que pode? E a questão da vacinação, né? Tipo assim, começou no começo de dezembro. Rapidamente, o NHS fez todo o programa. Eu acompanhava as reuniões do Vaccination Hub lá do hospital. Foi uma coisa que eu às vezes eu falo, eu fico assim, emocionada. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Foi o tanto de empenho, de organização, de fazer com que a vacinação, né, acontecesse e tá acontecendo do jeito que tá. Então, assim, acompanhei o primeiro dia que o Hub abriu, todo mundo lá muito emocionado, gente chorando, sabe, recebendo a vacina. Os vacinadores muito emocionados. Então, assim, é incrível, é muito louco aquilo ali. Aí você vê pessoas se voluntariando. Pessoal se voluntariando para ser aplicador de vacina, para ser... Não, e lá no trabalho, por exemplo, o pessoal que trabalha no hospital fazendo voluntariado para fazer aquela pessoa que fica checando o nome. Thaís chega, Thaís Lima, qual é o número do NHS, não sei o quê. Então, essas pessoas fazendo esse tipo de trabalho também, não só vacinador, né? Então, assim, nós temos uma amiga, né? A Elo. A Elo tá fazendo. Mas... Então, assim, tem muito empenho, muito bonito de ver, e mesmo assim, a falta da vacina no Brasil, aqui a gente também teve. Tipo assim, quem recebeu a primeira dose da Pfizer, que no meu caso eu recebi 28 de dezembro, rapidamente ficou sabendo que a gente não ia receber a segunda dose nas 3 semanas que eram prometidas, né? Mas todo mundo ficou meio chateado, aquela raiva, aquele negócio todo. Mas no dia que era pra gente receber a vacina, a mulher tava quase pra me tirar do escritório, veio tirar a sua segunda vacina. Então, assim, tinha uma pressa, né? Teve o atraso, mas teve uma pressa de não deixar o negócio atrasar. Mas é totalmente diferente daqui. Aqui o governo federal falou assim... Olha, prefeituras, governos, apliquem todo o estoque de primeira dose que vocês têm aí, todo o estoque de vacinas na primeira dose, que nós vamos garantir a segunda dose. Não tem problema, não se preocupem. Aí as prefeituras fizeram isso, aí chegam no dia X, que tipo, iam ter várias vacinas, pessoas para serem vacinadas, e aí a prefeitura falou, olha, não venham se vacinar, não tem. Agora pronto. Desse jeito. Agora sim, aqui também... A falta de planejamento total... Sim. completa.
Falta de Exato. Eles Eu acho que aprenderam é errando, né, sacanagem. também. Eu já achei que foi sacanagem, Eu sabe? também acho que foi Eu já sacanagem. acho que foi Não é falta de sacanagem. planejamento, Não foi, não? Acho que o governo federal, vamos embora lascar. A gente disse que eles vacinem, eles não vão vacinar a segunda dose, para o pessoal ficar com raiva, porque a meta do Bolsa Coisa é essa, é deixar a população contra o governador, contra os prefeitos. Exato. Principalmente aqui no Nordeste. A meta Mesmo. deles é essa. A meta dela, a menina falando eu aqui, tempo de morrer de inveja. Mas, Inês, ó, isso a gente também passou por um tempo aqui de muito má gestão no corona, né? No começo, nós somos um dos últimos países da Europa a, de fato, aderir ao lockdown, a o distanciamento, Boris não sei Johnson, o daquele quê. jeitão dele, Sim. todo Ele negacionistazão, também é né? meio doido, né? Ele é meio doido. E agora, não sei se vocês estão acompanhando, mas a Cíntia certamente sabe, tá o maior bafafá, aqui um disse, que estão dizendo que o Boris Johnson falou que prefere ver os corpos amontoados do que decretar um quarto lockdown. Então tá um bafafá. Eu vi isso na imprensa, até ia falar com vocês isso. Eles preferem empilhar cadáveres, vocês se traduzirem Do que ter direito, outro lockdown. do que ter outro lockdown. Sim. Ele Aí tá tem que ele dito diz isso. que não diz, tem pessoas que ouviram ele falar, tem pessoas dizendo que não sabem se ele falou, ele tá negando, obviamente, mas eu não duvido de jeito nenhum dele ter dito isso. Ele, no começo do ano passado, ele teve uma chamada que eles chamam de Cobra Meeting, reuniões cobra, né? Que são essas reuniões urgentes que o governo tem que, o primeiro-ministro tem que estar presente. Teve 3 chamadas para ele estar presente, em 3 reuniões cobra sobre o Covid, ele recusou, né? Ele não foi nessas 3 reuniões. Ele ia para o hospital, cheio de gente com Covid, eu estava no hospital ontem e estava lá, apertando a mão da galera. Oh, que besteira. Então, assim, não tinha muita diferença Boris Johnson e Bolsonaro. Aí o que é que aconteceu? Realmente. Pressão, é muita pressão. E ele em cima do pegou Bolsonaro. também, tu não lembra? E ele não? pegou, Que ele pegou quase morreu, né? pesado. Foi, me lembro. Não, ficou péssimo, lembra? Péssimo, Ali eu acho que deu péssimo. uma chacoalhada nele também, Deu uma o fato dele ter pego e chacoalhada. ter ficado ruim. Mas assim, a Thaís vai ver que é verdade. Que, tipo assim, se você for ver números na Europa, a Inglaterra é o pior. Então, assim, muita gente morreu, muita gente ficou infectada. Então, assim, é essa lentidão, né? Que a gente tem que quase dizer assim, Boris, pelo amor de Deus, olha a França, olha a Alemanha. Aí ele, tá, então fecha. E Mas tenta que ele se atrasa. faz, com atraso, mas faz. E o daqui? Faz e dá Você certo, pode morrer obviamente, e é claro. diz, mostra os cadáveres empilhados na frente dele, ele não faz nada. Ele vai dizer, Sim, eu sou é verdade. coveiro, né? E daí, eu sou Ele coveiro? não fala, diz, é o que ele daí eu sou fala. coveiro? Pois é. É nessas isso. horas que a gente não entende, a gente até falou disso já, o cálculo político do Bolsonaro, porque ele sofre uma pressão desgraçada também. Ano que vem tem eleição, o país afundando, as pessoas morrendo, 400 mil mortes, e nada, é psicopatia mesmo. A gente já disse que ia evitar ficar falando essa palavra, mas é estranho, porque com toda a pressão, nada, nem aí. Mas, Evelyn, é uma lavagem cerebral tão grande, que as pessoas que votaram nele ainda Acho que estão... não tá bom, né? Não é nem que não acham que tá bom, mas não acham que a culpa é dele. Elas fazem um arrodeio do maior do mundo para dizer... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu sei que é apoiadora, e que pelo menos foi, não sei se é ainda. E eu estava comentando da coisa das vacinas, de como é que pode, que o homem recusou não sei quantas vacinas. Aí ele, mas também ninguém sabia. A Pfizer não está querendo dar, não quer garantir que os efeitos colaterais, se tiver, não quer ser responsabilizada. Mas quem garante que se eles comprassem, essa bicha ia entregar a tempo, tá entendendo? Eles arrumam, eu não sei, Desculpa. É uma máquina muito grande por detrás que cria todas essas historinhas e o povo compra, mulher. Eu fico assim, Eu li um trabalho de uma psiquiatra, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora Vera, não me lembro sobre o nome dela, ela dizendo que não adianta você dizer nada para quem é bolsominion. Não adianta você mostrar isso. Olha, ele não comprou vacina. Olha que ele vai para a rua sem máscara. Olha que ele incentiva a aglomeração. Não adianta, porque eles são delirantes. Aí ela explica o que é delírio bem dentro da psiquiatria, tá entendendo? Não é assim um delirante. Ela explica bem direitinho e mostra por A mais B. Aí no fim, até ela é um trabalho bonito, com palavras científicas e tudo, mostrando por A mais B
como não adianta. E no fim ele diz assim, então não gasto energia tentando convencer um bolsominion. Não adianta. São delirantes. Mas delirantes dentro da psiquiatria, tá entendendo? Do espectro do delírio. São loucos. Não, pode dizer essa palavra. Eu não consigo ficar calada, assim, eu ainda não sou evoluída a esse ponto, porque eu queria muito ser essa pessoa que diz assim, não tem jeito realmente, só ficar, eu queria ser essa pessoa, mas me sobe um negócio, eu não sei explicar, que meu coração fica acelerado. Família, tu fica respondendo parente, ou como é que é isso? Eu saí do grupo do WhatsApp da minha família na época do impeachment da Dilma. E nunca mais voltei. E quando eu digo grupo da família, não é grupo da família de tio, primo, não. É o grupo da família minha mãe, meu pai e minhas irmãs. Porque eu prefiro não passar raiva. Mas são apoiadores do Bolsonaro? Nunca mais voltei. Nossa. Eu falo com eles individualmente, entendeu? É melhor. Mas no às grupo, vezes é melhor. Eu não quero, porque estava me fazendo mal. Eu nunca tinha... Eu estou revelando, assim, abrindo meu coração. Mas na época do impeachment da Dilma, na época da eleição do Bolsonaro, acho que foi quando eu saí do grupo, eu tive um sintoma de uma crise de ansiedade. Por conta de grupo de WhatsApp da família. Eu disse, eu não quero fazer um negócio desse com a minha saúde. Eu prefiro... Eu amo minha família, Deus me livre, Ave Maria, amo eles, mas eu não quero passar com eles sobre isso. Não, mas é melhor mesmo, é melhor evitar isso. E vocês estão um tempão, né, aí na Inglaterra e tudo, e imagino que como foi evoluindo a imagem do Brasil aí no exterior, né, pra galera. Então, eu passei um tempinho fora também em Portugal, cheguei em 2015 e saí em 2019, e fui do vinho pra lama, né, então o Brasil... 2015, o pessoal, nossa, Brasil legal, não sei o que, muita coisa boa, e 2019 já tava na desgraça, né, o pessoal falando, meu Deus, eu não entendo o que aconteceu no Brasil, eu não entendo. Como é que tá, assim, a imagem do Brasil, de brasileiro, que vocês têm tido mais contato nos últimos dias, assim, o que o pessoal fala mais, o pessoal daí? Tá igual, viu, tá igual. Lá no trabalho, então, eu ficava observando a cara das pessoas, quando as pessoas chegavam no escritório e diziam assim, tu tem um sotaque bem interessante, de onde é? Aí eu do Brasil, eu falava assim, chega os olhos brilhando, do Brasil. Aí eles... Maria, ai meu Deus. Aí a primeira pergunta, o que é que tu tá fazendo aqui, nessa terra sem sol e não sei o que. Eu ficava, pois é, não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí, agora, de onde é que tu é, do Brasil? Ai, a tua família tá bem? Como é que tá todo mundo lá? O pessoal que tu conhece? Cíntia, o que é que tá acontecendo? Sinto muito. Cíntia, pelo amor de Deus, gente. Olha, eu recebo mensagens dos diretores do hospital, porque eu tava falando antes da gente gravar, né? Que eu gravo podcast com a diretora geral lá. E ela, de vez em quando tem uma notícia do Brasil na mídia, ela manda mensagem no meu WhatsApp. Aí ela, tua família tá bem? Só pra checar. Então, assim, de um pesar, uma pena, sabe? Aquela assim... Chega, eu fico, não, gente, tá todo mundo, assim, quem eu conheço tá bem, mas, né, o país tá se acabando mesmo. Então, assim, a imagem tá destraçada, gente, tá? Eu nunca vi nada igual, nunca. Nos 3 anos que eu tô aqui. E essa história da cloroquina, em que na França fizeram chacota e tal, o Brasil é motivo de piada também, além desse pesar, tem o lance da chacota, da piada, porque, às vezes, há de se fazer, né, com uma palhaçada que a gente tem. Sim. E a cloroquina aqui, por exemplo, lá no hospital, por exemplo, que eu trabalho, a eu nem sei falar o nome. Cloroquina. Mas eu falando com o time de pesquisa, tem um time de research que é interessantíssimo. Quando você entra com Covid no hospital, tipo, cheguei com Covid, tô lá num leito, não tô morrendo, mas tô com Covid, tô tossindo bastante. Você assina meio que um decreto dizendo que você topa participar da pesquisa que eles estão fazendo. Né? E você assina, eles vão dizer quais são as drogas que eles vão testar em você, e cloroquina era uma delas, né? Então eu lembro que no auge da cloroquina no Brasil, foi quando na Inglaterra eles estavam dizendo, não funciona. Então, assim, eles viam o que estava acontecendo no Brasil, Bolsonaro, e eles aqui dizendo, gente, mas não funciona. Então eu ficava, minha nossa senhora, que vergonha. Né? Cíntia, você fala aí que trabalha no hospital, papapá. Como é o serviço público de saúde na Inglaterra ou em Londres? Sim. Como é? É como o SUS aqui? Mas o SUS legal? O SUS, Inês, eu não sei se você é? sabe, o SUS é baseado no NHS. A teoria do SUS é inspirado no NHS. Tanto que a minha irmã trabalha como pediatra no SUS e ela obviamente, vê o NHS como assim, minha Nossa Senhora, né? Um modelo. Modelo, enfim, imperfeito, cheio de problemas,
sucateado em algumas áreas, não tem recursos para tudo, mas é incrível. A Thaís vai concordar que é uma coisa assim, fora, enfim, o cuidado básico da população, gente, a Sofia, por exemplo, a minha filha tem 10 anos, tudo, recebe mensagem, vacina, tá em dia, vem receber a vacina, marca consulta, às vezes eu ligo pro GP, que é o médico do postinho, né? Aí eu digo, eu queria ver o GP, a moça pergunta, o que foi? Aí eu, é só pra falar sobre uma dor de cabeça que eu tô tendo faz muito tempo. Aí ela vê a prioridade, coloca, ele vai ver você daqui a 2 semanas, aí tu tá. Aí às vezes uma vez eu liguei porque eu tava achando que eu tinha um caroço no peito, né? Aí ela, o que é que você queria falar com o médico? Eu falei, porque eu acho que eu tenho um caroço no peito. Aí ela, peraí. Aí ela, tem como eu colocar você hoje às 3. Olha aí. Então, assim, eles têm toda uma questão de prioridade, de ver o risco, se essa mulher realmente tiver um caroço. Então, assim, eu acho que eles têm uma visão além, sabe? Não é... Enfim, aí às vezes eu vejo essas coisas e eu fico, minha nossa senhora, por que o Brasil... Mas aí foi uma coisa que eu escrevi até pro Bendito. A Inglaterra é um país pequeno, né, comparado ao Brasil. Sim. Como o Drauzio Varela falava, ele dizia, a saúde pública na Inglaterra é muito fácil. Vem dar saúde pública para 250 milhões de pessoas. Aí eu quero ver. Então, assim, a gente não tem que achar que o SUS não está conseguindo, ou é uma merda, ou não presta. Gente, o SUS faz um trabalho maravilhoso, real, eu também não tão preciso, assim, eu amo a NHS, a NHS é muito bom, mas também não é um sistema perfeito, não. Tem muitos defeitos, a parte de prevenção deles deixa muito a desejar. Geralmente, para você conseguir assim, uma consulta investigativa, você tem que estar com um negócio já avançado. E aí, então, assim, às vezes tem gente que fala que tem que mentir, né? Tem que dizer, eu tô você com tem que exagerar os saindo seus sintomas. do pescoço aqui. Eu, inclusive, tenho uma amiga que faleceu essa semana passada, porque ela estava com câncer, aquele câncer igual da Dilma, que eu não sei o que de linfático, não sei o que. Pronto. E começou com uma tosse que não passava, e ela ia no médico, e o médico só dizendo que era xarope, que ela tinha que tomar xarope. Resultado, enrolou por sei lá quanto tempo essa tosse dela, e quando foi investigar, quando ela bateu o pé e disse, eu não vou mais sair daqui com um diagnóstico de tosse. Aí fizeram um ultrassom, sei lá o que, e viram que ela estava com um nódulo. E aí já era tarde demais. Então, assim, a parte de prevenção aqui é difícil. Agora, se deixa a desejar. E eu estava achando engraçado porque hoje eu encontrei com a Juliana, que ela até conhece vocês, a Juliana Lobo. Ela disse que conhece a Camila e conhece a Eber. Eu acho que eu conheço ela. Eu acho que eu conheço mesmo. E ela disse conhecer vocês tudinho, na verdade. Ela trabalhou na Coca-Cola. Não sei se vocês sabem que é jornalista. Não estou me lembrando. Trabalhou no Sistema Verdes Mares também. Ah, meu Deus, pelo nome, agora não veio na minha frente assim a imagem dela, não, mas deve ser faz tempo. Mas ela mora aí. Ela está morando aqui, tem uns 2 anos, 3 anos, ela veio fazer um mestrado aqui e está aqui ainda. E aí ela foi fazer uma ressonância magnética, me ri tanto ela dizendo, que chegou no lugar para fazer, né, que estava lá marcado, e aí ela disse que lá na recepção, aí a mulher, pronto, pode ir, é a sua vez. Aí ela, posso ir aonde? Aonde é que é? Aí a mulher disse, não, você sai daqui e vai pelo estacionamento e você vai ver que tem um trailer estacionado no estacionamento. Era no trailer? Era dentro do trailer. Aí ela disse que ficou, fala, minha Nossa Senhora. Ela filmou até nos stories dela de hoje, tá lá. E aí disse que quando ela chegou lá, né, ela acostumada com as cores do Brasil, disse que na hora que ela chegou, ela disse, sim, eu boto uma bata para eu tirar a roupa, não sei o quê. A mulher, não precisa tirar a roupa, não, só tire o cinto. Aí perguntou, você tá usando sutiã? Aí ela, claro que eu tô. Claro que eu tô. Aí ela começou a falar pra mulher que ela é falante que só ajudando. Ela disse, minha filha, eu sou do Brasil. No Brasil, a gente com 12 anos, peitinho bem pequenininho, a gente já bota no sutiã. Vocês aqui é que gostam de ficar saindo com esses peitos balançando. Eu ri tanto. Mas ela fez a ressonância. Ela fez, mas de roupa. Ela achou curiosíssimo isso, que ela fez de roupa e dentro de um trailer. Nossa Senhora. Aí, sim, o SUS aqui, vocês dizem que tudo bem, nós somos 250 milhões, é difícil fazer, afora o desvio de verba que a gente sabe que existe, e afora aquela má vontade das pessoas quererem impulsionar o SUS porque não querem perder a medicina privada, né? Claro, sim. Vão perder, os doutorzinhos vão querer perder a iniciativa privada, além do que os planos de saúde, isso aí
eu digo porque um advogado que me falou, inclusive, se ofereceu para se a gente quisesse fazer um episódio só sobre isso, ele ajuda. Os planos de saúde devem milhões, mas é muito milhão mesmo, ao SUS. Os planos de saúde. É mesmo. Devem milhões ao SUS. Porque, por exemplo, você vai ser atendido. Pronto, me lembro agora da minha cunhada. Minha cunhada tinha plano de saúde, papapá, mas teve um problema e levaram diretamente para o Hospital Geral, ali no Papicu, vocês se lembram. Então, ali é SUS. Uhum. O plano dela de saúde teria que ressarcir. Tu ressarciu? Não, porque tu não estava lá. E assim vai indo, minha filha. A última vez que ele me falou, que foi no final do ano passado, um plano de saúde aqui estava devendo 350 milhões ao SUS. Milhões. Dá muita raiva. Tá entendendo? Dá ódio. Aí já que eu falei... Sim, diga-me. Desculpa. Não, Inês, continua, pelo amor de Deus. Não, é porque eu me empolgo. Aí eu fico com raiva, sabe? Também, eu fico devendo o SUS, rapaz. O SUS poderia estar 1000 vezes melhor. É desse jeito. Mas tem uma diferença também, Inês, que é uma diferença que eu acho que é crucial. Que, tipo assim, tem a questão da classe também, né? Como é que a classe dominante no Brasil funciona, a classe dominante daqui, digamos, né? Tipo assim, é muito levada a sério, muito respeitada a questão da escola, por exemplo. Os médicos lá do hospital, o povo ganhando milhões todo mês, médico mesmo respeitado e rico, né? Os filhos desses médicos estão indo para a mesma escola da Sofia, que é a escola pública daqui, entendeu? Então, assim, para uma criança ir para uma escola particular, minha Nossa Senhora, o homem tem que ser, sei lá o que ele milionário. Tá, milionário. Para você dizer assim, não, meus 3 filhos vão para a escola particular. Esse homem é milionário. O médico lá do hospital, o cirurgião, o neurocirurgião, o chefe do meu hospital, os filhos tudo em escola pública, que são as escolas de todo mundo. Então, o SUS aqui, o NHS, é visto dessa maneira também. Tipo assim, tem muita gente com plano de saúde privado. E às vezes, quando descobrem um câncer no SUS, eles levam o tratamento para o privado, porque tá pagando já, o emprego paga, enfim. Mas assim, todo mundo que eu conheço, gravidez, teve um filho no SUS. Descobriu um câncer, o tratamento foi no SUS. Tá fazendo um tratamento, sei lá, um joelho, uma cirurgia no joelho. SUS tá aí, fila que tá falando. O SUS NHS. NHS. Tá esperando a fila para fazer a cirurgia do joelho, um saco esperar 12 semanas, mas tá fazendo no SUS. Então, assim, é raro eu ver uma pessoa que diz assim, menina, eu fui ter meu filho numa ala da Kate Middleton, lá no hospital privado de Londres. Eu nem conheço essas pessoas, tá entendendo? É um povo assim, além da... É engraçado como a gente fica mal acostumado com esse direito, viu? Porque eu tô lembrando agora, quando eu tive a Marina, minha pequena, a mais nova, eu fiquei 4 dias no hospital. E, obviamente, fiquei na enfermaria, depois fui internada, depois fiquei, enfim, recebi transfusão de sangue, o diabo. Fiquei 4 dias no hospital lá. E quando a gente saiu, a gente teve que pagar o estacionamento, né? Imagina, olha, eu fiquei 4 dias no hospital, levei, como é, peridural? Tomei peridural. Sim. Passaram por mim, para vocês terem noção, eram as enfermeiras obstetrizes, elas saíam e voltavam do turno e eu ainda estava lá. Passaram por mim, sei lá quantas enfermeiras, transfusão de sangue, tudo no mundo, e no final das contas, quando a gente foi embora, né, a gente já prestes para ir embora, aí o Guilherme, vou pagar aqui o estacionamento, aí ele, puto da vida, porque o estacionamento tinha dado 28 libras. Aí eu disse, Guilherme, nós passamos 4 dias no hospital, nós vamos pagar R$0 para esse hospital, é 28 de estacionamento, isso não é nada. Não é, gente. Mas só que a gente fica tão mal acostumado, né? E essa história, por exemplo, lá em Portugal tem esse sentimento também de uma preservação dos serviços públicos, então também é a mesma coisa relacionada às escolas públicas e à saúde pública. Mas aos poucos eu sinto que tem também uma mudança de comportamento, e isso é super perigoso, espero que eles evitem que isso se transforme, tipo... já querem privilegiar alguns privilégiozinhos, botar filho numa determinada escola, mesmo que seja pública, mas no bairro X, então o pessoal vai, burla comprovante de residência, para não ficar misturado. Porque deve estar morando muito brasileiro lá, né? Os brasileiros estão falando isso. Não quero meu filho misturado. Misturado com o quê? Com os filhos de ciganos. Com os ciganos. Aí já tem o preconceito com os ciganos. Isso ali na cidade que eu morava, Braga, né? Mas Lisboa é a mesma coisa. Eu, assim, conheci gente que estava burlando, fazendo isso aí, arranjando português mesmo.
comprovante de residência, arranjava um comprovante para botar numa escola X lá, que também era a melhor, a mais bem conceituada e tal. Absurdo, né? Isso é burlar o sistema. Mas Então, aqui não tem gente que faz isso também, viu, Camila? Também tem, né? Os malaquinhos, né? Tem sim. Tem gente que faz isso, esse lance da escola, porque aqui é desse jeito, né? As escolas públicas, elas vão pegar quem mora mais próximo daquela escola, tem mais chance de ter vaga. E acontece isso, não é comum, mas acontece isso de gente fingir aluguel numa casa só para ter o comprovante dali para dar entrada. E aí, uma vez que você entra na escola, você pode se mudar, porque você só precisa para a hora da matrícula. Sim. Olha aí. Sim. É engraçado que eles vão na sua casa. Eles vão na sua casa ver que você mora lá. Pelo menos isso. Lá em Portugal ainda não chega nesse ponto. Só um papel já resolve. Mas deviam fazer isso. Só mostrar a conta da Enel já resolve, né? Não, tem que ter uma declaração da junta de freguesia, que eles chamam, né? É um papel mais oficial. Você leva algum comprovante, tipo, pode ser um comprovante de aluguel, sei lá, alguma coisa, para eles produzirem essa declaração da junta de freguesia. Mas, tipo... Aqui eles dão a desculpa de que é para conhecer a criança, antes da criança entrar na escola, mas eu tenho certeza que é para ver se a pessoa mora mesmo naquela casa. Mas eu já ouvi gente fazer, tipo, burlar esse esquema até a visita, burlar. De tipo, no dia da visita, os verdadeiros donos da casa saíram da casa, eles puseram fotos no porta-retrato da família que estava querendo a vaga na escola, só para enganar os outros. Existe isso aqui também. Mulher, malaca tem em todo canto. Tem todo canto. Muito atrasado. Todo canto. Todo canto. Meninas. Às vezes tem canto que tem mais, né? Não sei. Aqui tem mais, a gente sabe, né? Aqui é desproporcional. É desproporcional. Eu estava ouvindo outro dia uma pessoa se gabando porque a primeira dose da vacina tinham marcado para ele longe, num bairro longe daqui, que ele mora também aqui perto de mim, do Meireles. Aí tinha marcado no outro canto. Pois ele estava feliz, bolsominion, logicamente, né? Feliz, se gabando. Porque bolsominion, minha filha, eu digo, é estado de espírito. Ele se gabando porque, olha, eu me vacinei, foi aqui no posto, bem perto da Rua da Paz. Pronto. Feliz porque enganou, mostrou, sabe? Inventou. Feliz porque enganou. O que é que custa, Catura? Tu tem carro, tu não tá doente, tu tem as duas pernas, 2 braços. O que é que custa tu bem ali? A minha foi no Pirambu, achei maravilhoso, amei, adorei. Foi onde o Ciro Gomes, acho que o Ciro se vacinou também nesse mesmo posto. Que invejou de mim, viu? Que eu estava lá achando ótimo que eu fiz aquele storyzinho. Aí eu quero me vacinar lá no posto, que a Inês se vacinou. E achou o cenário bonito. Então, pois eu tenho essa, não sei se é viagem minha, mas eu tenho essa sensação no Brasil que geralmente a maioria das pessoas que mais tem mais essas atitudes, são pessoas que não precisam. Exatamente. Como tu falou, o cara tem um carro, ele poderia simplesmente ir. É a vontade de se dar bem, né? A vontade sabe, de exibir que se deu bem ou tristeza. Eu ia falar ainda sobre isso, falar em malaquice. Vocês já meio que tocaram nesse assunto sobre o respeito às regras, né? As pessoas simplesmente respeitam as regras onde vocês moram. E é muito cultural isso, a gente, pelo contrário, tem uma cultura, infelizmente, de burlar. Eu ia perguntar para vocês sobre essas coisas, assim, tipo, uso de máscara, distanciamento, aí a galera usa a máscara do Bolsonaro, tipo, embaixo do nariz, embaixo do queixo, como é esse lance específico das medidas sanitárias, né, higiênicas, assim. Tem esse povo também, e é engraçado, não sei se a Cintia vai ter essa mesma ideia. Primeiro que aqui nunca foi obrigado você usar máscara ao ar livre, né? Desde o começo da pandemia não foi obrigado. Mas aqui tem essas pessoas que botam a máscara com o nariz de fora, tem um ou outro que há muito pouco, para ser sincera, que está sem máscara no metrô e tal. Sim. Só que o que é curioso aqui o povo aqui é muito reservado. Então você fica doida para falar, mas ninguém diz um pio. É verdade. Olha. Eu pensava que pelo contrário, fuzilava e mandava... Não, o povo não fala. É incrível. O britânico é um ser incrível. Tá aqui a Thaís, bonitona, sem máscara, talvez fumando até um cigarro, dentro da estação do metrô. Tem um guardinha do metrô, tem umas 5 pessoas, assim, indignadas. Tipo assim, essa mulher é doida? Ela não sabe que ela não pode fumar e tá sem máscara, não sei o que. Mas fica tudo assim, ó. Só no pensamento. Tem um engraçado que você vê, você se reconhece, né? Você fica se olhando, as pessoas ficam se olhando, desaprovando juntas.
Mas ninguém fala. E pode ser só que a Thaís tá com a máscara no bolso e esqueceu. Ninguém diz assim, ei, bota máscara. Ninguém. E se tu falar, a galera vai tomar um susto, não vai nem acreditar que você falou. Vai dizer assim, que é isso? Vamos, essas pessoas falando comigo. Fica sempre aquela torta de climão. Às vezes tem um ou outro que tem mais assim, coragem, né? E enfrenta. Aí você nota que todo mundo fica assim, aquela coisa meio tensa, né? É. Todo mundo fica dentro do ônibus, digamos, que tem uma confusão, todo mundo tá assim, travado. Pensa nos seres incríveis, esse povo daqui. Mas é uma adaptação, assim, porque é uma diferença cultural absurda, né? Eu só fico pensando assim, e eu entendo que é total, assim, o normal, um monte de cearense vai se juntando mesmo. Eu vi isso lá em Lisboa, tem a comunidade cearense lá, né? Tem o pessoal lá, e eu sou acolhida, eu tenho, assim, sempre em todo canto que eu vou, quando encontro cearenses, opa, tô aqui, né? Porque eu sou cearense. Porque ela pensa que é cearense agora tem título, né? Eu tenho oficialmente. Pois é, por isso que ela diz, eu sou cearense, porque ela ganhou um título. Eu e a Evelyn que assinamos. Mas é um respiro, né, até, né? Porque é muita diferença, né? Eu imagino, assim, o choque cultural de ter você no ambiente de trabalho, são aquelas pessoas desse jeito, muito fechadas, reservadas e tal, o tempo todo você vivendo isso. E, de repente, se juntar esse monte de cearense, esse monte de mulher cearense ainda, tudo engraçado. Imagina o carioca em Londres, o carioca sem poder falar, mané, bota essa máscara aí, pô. Imagina. Passa mal. E engraçado isso que tu falou, que deve ser pro carioca. É muito verdade, que imagina aqui, ó, lockdown desde março do ano passado, e o primeiro lockdown foi de março até o quê, Thaís? Foi julho? Nem sei, foi um tempão. Nem me lembro mais. E eu do hospital, trabalhando demais no hospital, e assim, só para deixar claro que eu não trabalho nada clínico, eu não sou médico, enfermeiro, nada disso, não, eu trabalho comunicação. Antes que o pessoal fique perguntando que eu tô salvando vida. E eu no hospital trabalhando demais, a gente tava trabalhando 7 dias por semana, trabalhando sábado e domingo e tal, e tudo em inglês, tudo com os meus colegas britânicos, enfim. Aí eu lembro que quando o lockdown começou a meio que afrouxar, e disseram, você pode se encontrar no parque com as suas amigas. Eu lembro que eu encontrei a Fernanda e a Gabriela, que são duas meninas que moram aqui perto, brasileiras, e eu lembro de estar me sentindo meio, não estranha numa coisa negativa, mas muito eufórica, né? Aí só na terapia, que depois eu fui comentar, foi que ela foi observar, ela, Cintia, olha esse respiro do Brasil, né, no meio desse caos, no meio dessa... Olha só o tempo que tu ficou sem falar a tua língua, né? Aí eu fiquei, gente, que engraçado, né? Mesmo que a gente fique mandando mensagem para minha mãe, eu fico aqui conversando com a Thaís, você tá numa mesa conversando, olhando na cara, falando português, né? Aí eu, gente, olha que incrível, foi assim que eu fui observar, olha o sopro que tu tá no meio dos teus, né? Falando a tua língua, bebendo ali uma caipirinha, é como se estivesse em casa, né? E eu, gente, é incrível mesmo isso. Vocês já foram, né? Tomar uma aí, já pôde, né? Liberou, a gente viu, morrendo de inveja. Ai, meu Deus. Menina, a gente tava tão nervosa, tu acredita? Eu, a Rive e a Brena, eu acho que as três disseram que ficaram de dor de barriga. Não acredito. Do estresse. Acho que era a excitação, aquela coisa de pegar um metrô, fazer sei lá quantos meses que eu não via a cidade. Aí eu sabe aquele nervoso já, meu Deus, eu vou pro centro hoje, vou entrar no metrô, vou encontrar as meninas, sabe? Quando você fica ansioso e dá aquela dor de barriga, pô, foi assim. Rapaz, mas foi bom demais, né? É verdade. Não, ai, meu Deus, a Foi gente bom demais, cara. Estamos contando os segundos para ver o dia que vai poder, porque olhe. O que é sem perspectiva nenhuma, né? Pelo contrário, a gente acha que a gente vai até 2022. Menina, tu tá com a cara tão triste, tragédia, né, mulher? Mas chegou hoje 1 milhão de vacina aí que eu vi. Não sei pra quê, né? Pra nada, Thaís. Pra nada, é muita gente, demais. O problema é muita gente. O problema é a piracema de gente. E ainda mais esse povo que fica querendo viver, né, até 100 anos, como diz o Paulo Guedes. Olha o Paulo Guedes. Ele que já passou da validade, é que ele não morre. Né? Por mim, ele já passou da validade. Não, eu acho que ele podia fazer esse favor, né? Já que ele podia dar esse exemplo, não é isso? Morri, mas tem vários lá que pode, né? Imagina, tudinhos acima de 65, comece pelo Bolso Coiso. Menino, e o outro que tomou vacina escondido, não teve essa? Tomou vacina escondido, mulher, o general. E aquela general, que tem meu Deus. 80 anos. Tudo fora da validade. Por mim, já estão fazendo hora extra.
Né? Eu tô lembrando daquela música do Renato Russo, que dizia não sei o que, do general de 5 estrelas com o cu na mão. É ele, né? Eles estão O Faroeste Caboclo. Não, o tempo todo eu lembro dessa música, né, nesses trechos aí, porque é isso que virou. O Brasil voltamos aos anos 80, 70, 80 e piorado, né? Pior ainda, porque, enfim, tem quem apoia, quem aplaude e quem fale mito. Ei, meninas, eu vou pedir licença 1 segundo só para pegar uma aguinha, viu? Venho já. Olha aí, rapaz. Ei, não, e o pior é que eu acho que a gente já tá na reta final, viu? Não, mas eu tenho que perguntar aqui. Pode perguntar. Não, menina, é pelo seguinte, a gente só fala, tudo bem, que aqui o Brasil esculhambado, mas o companheiro Boris Johnson, que eu queria saber muito, se eu fosse aí, eu perguntava, companheiro, por que é que você não passa uma escova, um gel nesse cabelo, né? Cuspe. Passa assim, né? Tem que pintar com cuspe. Pois bem, aí, mas ele foi, estão falando, não sei se é verdade, as meninas que vão dizer, que ele teve as irregularidades da reforma da residência oficial. Sim. Não tem aquela famosa residência oficial? Eu vejo tanto nos filmes, mulher bem dizer que eu conheço. Tá? Aquela casa dele, a Down, não sei o que lá, né? Downing Street. Então, a Down íntima. O número entrando, 10, né? Bem icônico. Número 10. Pronto, eu já sou íntima daquilo ali. Do tempo do Xuxa, que eu vi o filme, do tempo da Tati, tudo, vive. Pois sim, mas falando sério agora. Aí disse que ele andou fazendo as suas falcatruas da reforma. Oxe, A cunhã dele, a mulher dele queria umas reformas, não era? Não, disse que teve um lorde, não foi? Primeiro teve uma história de um lorde que doou, sim. Por que quis doar, né? Muito amigo. Doou 40 mil, foi, Cíntia? Libras, parece, não foi para reforma. Porra. E assim, uma doação assim de amigo. Sim, tu tem um amigo desse, meu querido. Que nada em troca. E aí, para completar, teve a confusão, porque disse que a mulher dele, né, a mulher do Boris Johnson, estava reclamando das mobílias que a Theresa May tinha deixado lá na Downing Street, né? E queria repaginar. E aí a confusão maior foi porque ele inventou de dizer, porque as mobílias eram de uma loja chamada John Lewis, que é uma loja britânica e é uma loja que é um ícone daqui. Então, é assim, é um patrimônio do povo, como se fosse... Eu queria pensar assim numa coisa... Tipo uma Casas Bahia, digamos assim, talvez, não sei, Casas Bahia não, que agora não é bem outra coisa, né? Não, mas é uma loja que é um patrimônio britânico e de qualidade, são coisas boas. E os britânicos têm muito, respeitam muito o John Lewis, porque se você trabalha para o John Lewis, uma das coisas que você recebe como trabalhador do John Lewis é a ação da empresa. Então é como se os trabalhadores fossem os donos da uma loja John de Lewis. Departamento, né? Isso, roupa, cozinha, tem tudo. E é uma loja... É uma loja de alta qualidade, então não é assim, qualquer porcaria, tá entendendo? Então ele veio que colocar John... Sim, conte a história aí, Thaís. Aí disse que ele foi ouvido dizer que estava uma confusão danada lá por conta da mobília da John Lewis, que era um pesadelo. Olha. Aí isso vazou, aí tá todo mundo puta vida, porque assim, é uma soberba muito grande com quem é ele para reclamar da John Lewis, que assim, é o sonho, digamos assim, de qualquer britânico ter mobília da John Lewis em casa. E ele tá fazendo pouco. E aí eu achei maravilhoso que a loja... Caboré. Quer trazer? Essa cor de design. Quer comprar da Jacaúna aqui, é? Eugênio Móveis. Qual era a música da Eugênio Móveis? Do sax. Era o sax, né? Sax. Pois é, o que é que ele quer, rapaz? Que a gente mande pra lá, é? Eu acho que a questão do cabelo também, Inês, eu sempre tive essa teoria e eu acho que é verdade, vê se a Thaís concorda, que essa coisa do cabelo é para tirar o foco do quão perigoso o Boris Johnson é. Aí ele passa essa imagem tanto que, presta atenção como é que ele fala, ele não segura uma frase normal, é sempre aí ele fala, parece um idiota, tá entendendo? Então assim, é pra gente ficar rindo, tá entendendo? Olha que palhaço, o Boris Johnson é muito engraçado, né? Parece um abestado. Aí tira o foco do que ele tá fazendo. Que ele tá assinando as coisas que não é pra fazer, atrasando o lockdown, falando besteira, sendo corrupto, cão. Então, assim, essa coisa do cabelo... E todo mundo fala do cabelo, porque realmente realmente chama atenção, né? Exato, quer dizer que ele é um aprendiz de Bolsonaro, né? Porque ele não chegou ainda lá. Ele não chegou, ele tá treinando, né? Tá treinando. É um cãozinho aquele ali, credo, não. Não, é porque aqui o método Bolsonaro tá, assim, dá para já estabelecer, ele pode fazer a patente.
porque ele consegue aplicar na prática e os resultados são alcançados, né? Fala besteira, chama a repórter de idiota e não sei o quê, aí o foco vira isso, né? E deixam de ser os problemas, né? Deixa de ser as merdas que ele tá fazendo. Ai, gente, tá fazendo uma notificação chata aqui no meu computador. Fica quieto. Coisa chata. Eu, hein? Não, peraí. Tá te obedecendo, não, é? Tá te obedecendo, não. Isso que sem querer, eu te deixei muda, Thaís. Desmuda. Pronto. Tirei. Eu disse que o cabelo do Boris Johnson é a cortina de fumaça dele, né, no caso. Então, tem muito sentido. Antes do nosso fosse um cabelo também, né? E não as asneiras que aquele bobalhão fala. Se fosse um cabelo. Pois é. Pois não é? Pois, gente, estamos chegando ao final. Lá em Londres já está super tarde. A gente sabe, a diferença de fuso horário é foda. Não é fácil, não. Mas assim, foi uma conversa boa demais. A gente estava doido para ter essa conversa logo, só pensando em arranjar um motivo. Qual vai ser o motivo? Um ano de podcast, foi maravilhoso. Pronto. Ai, que demais, melhor não podia ter, né? Não podia ter melhor motivo. E a gente quer agradecer demais e vamos se encontrar outras vezes, quem sabe um dia aí presencialmente. Não, pessoalmente. Vai rolar. Eu já marquei na minha agenda. Assim que deixar os brasileiros entrar em algum canto, porque por enquanto é Tonga, Afeganistão, não estou a fim de ir para lá, não. Lá Tonga, entendeu? Aí eu já marquei, tá aqui na minha agenda, minha filha, agenda. Porque vocês sabem a minha agenda, é uns papéis. Aí eu, vai ser lá. Meninas, e vocês têm perspectiva de virem para cá? Tem algum plano? Assim que a pandemia passar, ou tá zero? Tô zero planos no momento, não tenho a menor ideia de quando é que eu vou. Porque agora, além do corona, né? Pois é. Eu tô querendo juntar um dinheiro danado aí, porque eu quero ver se eu consigo um depósito para dar entrada numa casa. Aí tem que viajar 4 pessoas pro Brasil sempre é caro. pesado. É sempre caro, é foda mesmo. E não só sem perspectiva de ir, sem a perspectiva das famílias vir visitar também, né? Então vão ser meses aí onde você meio que tá em um limbo, né? Eu lembro que eu fiz 39 anos em maio do ano passado e eu não vou comemorar porque ano que vem vai ser meus 40. Vai ser do papoco. Aí eu já tô assim, menina, vocês querem vir aqui em casa? Eu faço uma comidinha. Vai ser aquela... assim. Porque agora sim, a gente já sabe onde a Cíntia trabalha. Por que a Thaís não dá uma carteirada, como diz os meninos do Budês? Thaís dá uma carteirada que tu faz, tu é guia, que tu recebe, turista. Sim, pra tu dar tua carteirada, mulher. O que é que custa? Mulher, eu recebo, mas meu público, a maior parte é brasileiro, né? Então eu tô sem trabalhar com isso. Por enquanto, mas quando por o Brasil enquanto. a gente vai... Mas eu vou já deixar aqui até a propaganda, que não tá nem feita ainda, mas até para me forçar a fazer, acompanhava famílias, né? Vinha uma família para cá e eu passava o dia com aquela família, fazia um roteiro e tal. E agora eu tô fazendo uns tours assim com tema, que eu fiz ano passado a Cíntia. Aliás, eu ia apresentar para a Cíntia e para as meninas, nós acabamos foi bebendo nesse dia. Mas eu fiz um tour sobre a Elizabeth I, e eu estou desenvolvendo agora um tour que vai ser chamado Tour do Cancelamento, que vai ser só falando das coisas erradas que a Inglaterra fez ao longo da sua história, até os dias de hoje, né? Então, acho que eu vou ter que ficar atualizando, por exemplo, Boris Johnson, né? Eu quero desde o comecinho da relação deles com a escravidão, por exemplo, comércio de tráfico de escravos, as colônias, eu quero... Thaís, é cultura, rapaz. Pessoal que é só um tour, assim. Não, é cultura. Oxi. Pois é, eu estou preparando ainda, assim, estou pesquisando, não tem nada no papel ainda, mas vai sair, se Deus quiser, nos próximos meses aí, essa tour. Que massa. Boa muito sorte. Bom. A Cíntia vai fazer aniversário quando? Em maio. 28 de maio, 40 anos, gente. Já antecipado. E olha, as rapadureiras vão todas, viu, lá? Aqui pra casa, eu falei, vem que eu faço uma feijoadinha. Aí vai rolar, né? Aí vai ser bom demais. Eu acabei de fazer aniversário, a Ebele fez há pouco tempo também, tudo em casa. Tudo em casa, zero. Ai, gente. Triste demais. E eu que adoro uma putaria. Eu comprei até uma bola, aquelas bolas de discoteca, que você tira a lâmpada e coloca a bola, aí fica as luzes, né? Comprei eu achando que a gente ia dançar o tchan na casa, mas só pode ter 6 pessoas no quintal. Aí eu, Thaís, Tayaná, Riviane, Brena, eu, talvez a Sofia, 6. Fechou, acabou a festa.
já é uma festa, mas já tá bom, já dá pra dançar o tchan. Já Dá pra vi dançar mais. o tchan. Dá pra dançar. A Ana dá pra vai dançar. ficar assim a noite toda, mas besteira. Quer dizer que tu nasceu em 81, foi? Foi, 81. Eu tenho uma filha de 81, um dos Olha 5 que é aí. de 81, vai fazer 40 em setembro. Tá vendo? É a tua Tá doida favorita, pra né? ver se já tá. A tua favorita. É a minha favorita. Olha, faz um Todos negócio 5 são favoritos, menino, são 5. A gente tem tudo em favorito. Se você tiver 5, também. A gente acha chato, não sei o quê, tem dias que. Mas são todos favoritos. Não, né? Tem dias que são. Mas eu Dá tenho pra fazer um todos programa esses. só sobre filho, falar sobre Deus. as marmotas dos filhos. Dá. Meus são 5. Tem um mais velho do que eu, ele tem 51 anos. Tu acredita? Mulher, o Renato já tem 51, Inês. Tem, mulher, tu acredita? Já E dá a idade pra ser coisa seu pai, esquisita ele. essa natureza, foi então. A mãe mais nova do que O eu. Renato é mais velho do que a Inês mesmo. Ele tem Pior que- 51 e o A neto, eu tenho um natureza é neto de muito 26. sábia, Inês. Tu tem um neto de 26. Pois não é? O Ariel. O Ariel. Aí tem um neto de 1,5. Não, mulher, parar as famílias não. Ah, chega. Muito Ai, adorei essa conversa. Ó.